Capítulo 6. Aventura iminente. Preparação vital na terceira dimensão. As coisas estavam se desenvolvendo rapidamente. Enquanto revia o progresso feito até então, descobri que minha preparação implicava atenção ativa e cuidadosa para a minha vida tridimensional, e também para tudo o que estava evoluindo em outros níveis. Certo dia, 2 amigos se reuniram comigo no terraço do centro onde vivo. Cada um de nós tinha uma tarefa desafiadora e extremamente importante a cumprir, a qual nossas limitadas personalidades estavam causando uma certa resistência. Em cada caso, nós sabíamos que a necessidade era premente, e chegamos a ponderar que talvez não estivéssemos à altura da tremenda empreitada que estávamos sendo solicitados a realizar. Foi muito interessante notar que cada um estava perfeitamente seguro de que os outros 2 eram plenamente qualificados. E essa encorajante energia nos deu um estímulo inspirador. Sentimos que estávamos sendo urgidos por nossas almas a permitir que a maior energia espiritual se expressasse através de nós em nosso desafiante trabalho, e isso requeria verdadeira confiança e total aceitação do compromisso. Um desses amigos está desenvolvendo uma rede de trabalho para a distribuição de uma bactéria descoberta recentemente na Europa, que poderia resgatar os cursos de água e esgoto, liberando o planeta de grande parte da poluição. Uma magnífica contribuição para nossa Mãe Terra. O outro está trabalhando no desenvolvimento de 2 excelentes projetos. Um deles, chamado Retorno à Terra, com um plano experimental em cooperação com peritos. E o outro trata do estabelecimento de centros de educação e cuidados com crianças da área rural, ambos suprindo uma premente carência sentida por muitos milhares de pessoas no Brasil. Esses centros experimentais têm obtido sucesso e, no momento, 30 novos centros estão em processo de instalação, com um plano para a implantação de 700 a um prazo mais longo. Meu próprio projeto em Shadowland, embora muito diferente, era igualmente desafiante. Partilhar o meu projeto com eles, mesmo nos estágios iniciais, ajudou-me a ver sua importância em relação à ecologia e à necessidade de ajudar e salvar pessoas. Pude ver o quão interrelacionados são os níveis de consciência nesse trabalho vital, com as leis supremas e as qualidades espirituais, trazendo os ritmos da natureza e as verdades eternas para dispersar a ignorância e dar um real significado à vida. Na preparação do nosso encontro, meu instrutor interno partilhou comigo estes 12 pontos. 1. Reconheça que, em seu verdadeiro ser, há uma incansável força espiritual eletromagnética, sob a sábia orientação do eu superior, ou da intuição da alma, e de seu anjo da guarda, aberta à ajuda especial que está sendo irradiada para a Terra neste momento. 2. Considere porque, a partir de um nível superior, você escolheu e foi escolhido para este trabalho. 3. Reconheça a fascinante experiência que nos espera quando aprendermos a cooperar com os nossos parceiros interiores. O eu básico, a parte subconsciente do nosso ser, aquela parte de nossa consciência que estamos treinando com cada pensamento e sentimento. Abre parênteses. Eu tenho um relacionamento muito feliz com o meu eu básico, a quem chamo de Catherine. Fecha parênteses. E aquele outro esplêndido parceiro, o radiante eu superior, o próximo nível superior de nossa consciência, conhecido por mim como o meu instrutor interno, que guia a personalidade e nos dá orientação através dos sonhos, dos lampejos intuitivos, bem como nos momentos de quietude consciente ou meditação. 4.
Aprenda como regular o uso de seu veículo corpóreo, dando ouvidos ao eu básico e proporcionando-lhe alguns minutos de folga quando necessário. Um breve momento de relaxamento concedido na hora certa pode desobstruir qualquer bloqueio. 5. Mantenha o propósito de sua vida bem claro e faça aquelas coisas que a direcionem para o propósito, abrindo mão do restante, de modo que não venha a minar sua energia. Isso propicia um imenso poder de concentração, com o amor e a alegria se manifestando em tudo o que você faz e trazendo felicidade, segurança interna e uma experiência gratificante. 6. O sol interno, a luz da sabedoria e o calor do amor que transforma. Quando brilha igualmente sobre tudo e sobre todos, protege contra a absorção de vibrações negativas. Ajuda-nos a enxergar as coisas dentro da perspectiva correta e a definir a atitude a ser tomada. 7. Há uma qualidade mágica em experimentar conscientemente uma atitude amorosa de aceitação de todos, em oposição à rejeição, crítica, discriminação ou reações negativas. Isso dá abertura ao poder protetor da luz e sabedoria, desfaz barreiras internas em situações e relacionamentos e estimula-nos a experimentar o perdão como um copioso fluir de bênçãos interiores. 8. Enxergar as pessoas como um estudo fascinante, sem reagir negativamente, também nos liberta para ver as coisas em perspectiva e ficar receptivos à melhor maneira de proceder quando ajudamos ao próximo. Nesse estudo, também aprendemos muito sobre nós mesmos. 9. Em nosso interior existe um magneto que atrai para nós o que quer que irradiemos. Quando usado positivamente, ele atrai as melhores situações e tudo o que for necessário, em abundância. Essa energia eletromagnética pode ser auxiliada fazendo-se várias vezes uma inspiração profunda, que traz oxigênio para o corpo físico e energia espiritual para o etérico. 10. O corpo etérico é como um filme fotográfico muito sensível, sobre o qual todos os pensamentos, palavras e sentimentos, até mesmo os mais insignificantes, são impressos e depois revelados no corpo físico pelo subconsciente, que administra o corpo que estamos habitando. É importante que, conscientemente, imprimamos no filme a imagem que queremos ver revelada de modo que nos traga saúde, felicidade, bem como qualquer experiência de aprendizagem que esteja no nível da alma, à espera de manifestação. Estamos continuamente treinando nosso eu básico com tudo o que criamos em pensamentos. 11. Isso pode ser visto como reprogramação de nosso maravilhoso computador interno, de modo que ele venha a imprimir o que desejamos que seja o nosso programa na vida. 12. A vida é uma extraordinária aventura a ser desfrutada. Inspirados por nossa ligação com as energias superiores, podemos torná-la o que quer que escolhamos e, ao mesmo tempo, nos elevarmos através de seus desafios com gloriosa força e alegria interiores. Enquanto eu reestudava esses pontos, senti o meu eu básico atraindo-me a atenção e soube que, para ter êxito na tarefa diante de mim, eu precisaria da sua cooperação. Foi importante reconhecer o seu imenso talento em cuidar do templo do corpo em que vivemos. Um dos seus talentos é saber onde todas as coisas estão. Certo dia, senti uma urgência de arrumar em minha mesa e escrivaninha os muitos papéis e revistas ali acumulados. Conforme eu conferia meticulosamente os papéis, com a caneta ia fazendo observações para uma futura referência. Eventualmente procurei pela caneta no lugar onde a deixava toda a vez que a usava e não a encontrei. Estranho, pensei, enquanto tentava achá-la no meio dos papéis onde poderia ter ido parar, mas ela não estava lá. Devia estar no chão, foi minha ideia seguinte
e olhei embaixo da escrivaninha, usando até uma lanterna para poder enxergar nos cantos escuros, e nada da caneta. Talvez a tivesse levado para a cozinha quando fui tomar um copo d'água. E lá fui ver, em mais uma tentativa para achá-la, mas ainda não foi dessa vez. Havia recomeçado a procurá-la no meio dos papéis quando me dei conta de que estava desperdiçando muito tempo e energia. Somente então foi que me ocorreu que talvez o meu eu básico soubesse onde estava a caneta. Relaxei por uns segundos e disse: "Ok, Catherine, eu me rendo. Ajude-me, por favor." Inclinando-me para trás, enfiei minhas mãos nos bolsos do avental dizendo: "Eu desisto." Instantaneamente, a caneta estava em minha mão. De alguma forma, enquanto eu mexia nos papéis, ela deve ter caído dentro do meu bolso, onde nunca coloco uma caneta. Agradeci a Catherine, dando-me conta das inúmeras vezes em que insistimos inutilmente numa coisa e, apenas com um pequeno esforço, quando aprendemos a confiar em nossos parceiros interiores e fazemos a entrega, a resposta está ali, ao nosso alcance. Soube também que nossa alma, o eu superior, com a ampla e abrangente visão de tudo o que ela tem em nossa vida, está ligada com outras almas para inspirar toda a ajuda que precisamos numa ação fascinante e sincrônica quando, de forma confiante, conseguimos nos sintonizar com o nível superior de nossa consciência. Onde nós moramos, nas montanhas, não temos telefone, mas toda a vez que eu precisei enviar uma carta via fax para Nova York para atender às exigências do inventário de meu filho, um amigo que tinha um aparelho de fax na cidade, invariavelmente era inspirado a aparecer e fazia a transmissão para mim. Fico sempre surpresa quando isso acontece e uma onda de gratidão reforça essa ligação interna. Com parceiros interiores tão maravilhosos, nunca estamos sós. Algumas vezes, meu momento de recolhimento era apenas um período de descanso e renovação e outras vezes um elo de ligação entre o terceiro e o quarto níveis de consciência. Com o presente e o passado entrelaçados, como quando tive o seguinte sonho. Com uma amiga, eu estava visitando um lugar na Suíça. Quando nos aproximamos de uma casa nas colinas de uma cidadezinha onde eu havia morado. A proprietária, que estava trabalhando em seu encantador jardim, olhou-me com surpresa quando me viu. Ela nos saudou com um alegre sorriso, convidando-nos a entrar na casa, onde conversamos por alguns momentos. Em seguida, ela desapareceu em outra área da casa. No sonho, eu estava contando à minha amiga sobre minha vida nesse adorável lugar, quando a senhora voltou trajando um vestido impecavelmente limpo e convidou-nos para o chá. Estávamos comentando sobre as bonitas peças de cerâmica que eu fizera enquanto morava lá, quando acordei. Dei-me conta, então, de que nesse sonho, o presente e o passado estavam sobrepostos. Como era possível que eu estivesse conversando com ela tão à vontade quando nenhuma de nós sabia falar a língua da outra? Haveria algum meio num outro nível, não limitado por nossa consciência, que nos permita a comunicação com facilidade? Seria essa a razão pela qual Ray conseguia se comunicar tão claramente com os jovens em Shadowland? Em algum lugar no recesso de minha mente, eu parecia saber as respostas. Com certeza, eu permanecia subconscientemente em meu corpo físico enquanto vivia essa experiência, tanto no sonho como em Shadowland. Sei que somos guiados por nossa alma durante o sono ou quando meditamos. Durante anos, desde que escrevi os livros Uma Jornada Interior e Nossas Ligações com as Energias Superiores, quando as pessoas vêm conversar comigo em busca de orientação, tenho me dado conta de que basta que eu descontraia e relaxe para ouvir as respostas às suas perguntas. Como se minha alma captasse da alma delas o ponto de suas necessidades.
as respostas fluindo com facilidade sem que eu precise pensar. Muitas pessoas falam suficientemente bem o inglês para nos comunicarmos, mas quando é necessário que um intérprete passe a mensagem, a mesma energia parece inspirá-lo também. Especialmente quando, em meditação, posso perceber que estou consciente do nível da alma de uma maneira muito real, que me ajuda na comunicação com outras pessoas. Parece haver uma energia que flui através de nós, abrindo nossa consciência para a aceitação amorosa um do outro. O contraste entre as duas correntes de energia, positiva e negativa a nível terreno, é muito parecido com o de Shadowland. Uma noite, uma mulher veio conversar comigo. Sua atitude negativa era expressa em acusação, crítica e julgamento de outros, o que causava um atrito contínuo em sua vida familiar. Eu podia perceber que sua alma estava tentando desesperadamente comunicar-se com ela, buscando espaço e reconhecimento. Essa atitude era mais evidente ainda em contraste com a amorosa radiância da minha jovem intérprete, que com seu enfoque construtivo ajudou-me a despertar uma reação profunda de transformação na mulher que viera pedir auxílio, desafiando também a minha atitude. Eu havia aprendido que um dos quebra-gelos em qualquer situação é imaginar a nossa própria aparência a partir do eu superior, ou do nível da alma. Instantaneamente, a cena muda e as coisas começam a entrar em perspectiva. Frequentemente, o riso me invade quando vejo o quão ridícula eu pareço na maneira como estou reagindo. Há muitos anos, antes da era de viagens aéreas, eu cruzava o Atlântico num grande navio francês a vapor, quando encontrei um sábio homem que disse: para saber a importância de qualquer coisa, pergunte-se: à luz da eternidade, o que isso importa? Coisas de verdadeiro valor realmente importam. Nosso principal trabalho interno nesse estágio é aprender a domesticar e a controlar o cavalo selvagem da mente, dos pensamentos e das reações. Pois enquanto estamos fazendo isso, estamos também treinando o eu básico, em virtude de o nosso eu básico não pensar ou raciocinar. Ele segue as instruções que estamos lhe dando com cada pensamento, palavra ou sentimento. Quando os desafios da vida são bem enfrentados, a causa mais profunda dos mesmos é revelada. Nós sempre temos uma escolha de como enfrentarmos cada situação. Catherine, meu eu básico, em geral, fica tonta e confusa quando me deixo apanhar numa espécie de carrossel, onde fico repetindo inúmeras vezes em minha mente alguma tola tentativa de justificar um ponto. Preciso da sua ajuda, especialmente na preparação para a meditação ou para um período de quietude. Às vezes, digo, esse momento de quietude ajudará você a manejar o corpo em que estamos vivendo. Nós duas nos beneficiaremos com isso. Um dia, quando a criança interior do meu eu básico estava reclamando atenção, eu disse: olha, Catherine, meu bem, preciso de um momento de quietude. Portanto, vá brincar com seus brinquedos por alguns minutos. Depois eu lhe darei atenção. Sua reação foi excelente, mas o método mais eficaz de todos foi quando eu desenhei um simples diagrama, dizendo: veja, Catherine, sua ligação com as maravilhosas energias do nosso eu superior é direta, enquanto eu tenho de abrir caminho em estado de quietude para fazer contato com as energias superiores e com o meu instrutor interno. Preciso da sua cooperação para fazer essa ligação. Essa ligação consiste em eu superior, que é fruição de luz, amor, sabedoria e alegria. A ligação direta traz a força vital para o corpo. A ligação do eu consciente, livre arbítrio e confiança fazem essa ligação. E o eu básico, ele abre-se ao eu superior e ao eu consciente, usando a força vital para operar o corpo.
Quando entrei no Reino Azul, em minha hora de recolhimento naquela manhã, Martrab deu-me mais informações a esse respeito. Ele explicou: são as energias superiores através dessa ligação que transmutam todas as forças inferiores, como a luz solar dissipa a neblina num dia nevoento. Não existe outro meio de progredir, exceto através dessa ligação. O elo de ligação é feito quando você enfrenta as tentações e testes da vida, os interesses egoístas e padrões de procedimento, com o poder dessa luz interior e do amor que transforma. A cada teste bem enfrentado e alegremente superado, a ligação fica mais forte. O propósito para nossa vinda à Terra, neste momento, é também elucidado e a vida se torna uma grande aventura. Uma ligação muito especial também se faz quando, em sagrada e temporária custódia e com profundo amor, uma criança é concebida e o átomo permanente do corpo etérico, que contém o padrão vital completo, começa a se multiplicar como uma pequena semente que contém o potencial, o poder e a matriz de uma árvore completa com flores e frutos. Com essa explicação, senti-me mais sintonizada com o trabalho positivo e construtivo tão urgente nos dois níveis, na terceira dimensão e na dimensão 13,5. Eles captaram o meu interesse e obtiveram de mim um compromisso cada vez mais forte de me esforçar para fazer essa ligação vital e me preparar bem para esse trabalho com fé, compreensão e amor. Durante esse período de preparação para o trabalho em Shadowland, diversas experiências e breves lições eram dadas para aumentar a confiança em minha capacidade de dar ajuda real, com maior fé dentro da proteção do grupo de almas. Certa manhã, antes de iniciar meu recolhimento, pedi para que energias curativas me liberassem de uma dor num dos lados do meu corpo, a fim de poder me entregar totalmente ao trabalho daquele dia. A princípio, fiquei levemente desconfiada de que, de algum modo, eu mesma havia causado aquele desconforto. Concentrei-me naquele elo que me ligava com meu eu superior e, enquanto retinha esse pensamento por um instante, dei-me conta de que uma radiância interior prendia minha atenção. Dirigindo-me para o pináculo da luz no Reino Azul. Lá, repousando em silêncio, logo comecei a sentir uma energia atraindo as células do meu corpo físico em direção à matriz etérica perfeita. Lembrei-me então que Catherine, meu eu básico, tem uma ligação direta com o amor que flui na forma de cura através do meu eu superior. Ao pedir ajuda, eu havia desobstruído o caminho, permitindo a manifestação da energia, o que me fez passar pela dor rumo à libertação. Nesse momento, encontrei Martrab ao meu lado, dentro da potente luz azul, dizendo: quantas vezes você bloqueia esse fluxo natural de energia com pensamentos e sentimentos negativos que se abrem a vibrações destrutivas? Da mesma forma, uma seleção pouco sábia de comida e bebida pode desequilibrar o fluxo de energia superior. Sempre que solicita ajuda interna com fé, você abre caminho para as energias superiores de sua consciência maior. Aí então os segredos da vida poderão lhe ser revelados. Há uma proteção super iluminada com amor e graça espiritual, sempre pronta a guiá-la. Mais uma vez, dei-me conta da singularidade de nossa individualidade eterna, que é vestida muitas vezes de personalidades tridimensionais temporárias em muitos ciclos de vida. Até conseguirmos desobstruir bloqueios e ficarmos prontos para voltar à nossa fonte. Conforme começamos a reconhecer quem somos, a individualidade se torna mais clara e forte, e também mais uma parte da inteireza de toda a vida, recolhendo tesouros para levar de volta ao lar do qual viemos. Algumas manhãs mais tarde, eu estava sentada tranquilamente quando vi um brilhante facho de luz azul-violeta, que significava a minha entrada em consciência no Reino Azul.
Através dessa abertura energética, senti-me novamente atraída ao pináculo de luz, onde percebi a presença do Mestre desse reino de sabedoria e amor. Em poucos momentos, ele apareceu em seu radiante manto de safira, que com esplendor refletia uma miríade de luzes. Serenamente ele me cumprimentou e me levou a uma sala cheia de luz numa torre, de onde pude vislumbrar o futuro do mundo com as pessoas de coração bondoso. Isso me deu uma sensação de profunda gratidão e paz. Exclamei: que tesouro magnífico! Enquanto eu ficava ali sentada, absorvendo a beleza e a paz dessa cena, logo percebi Martrabi perto de mim, se deleitando também com esse momento de descanso em comum em suas contínuas atividades. Quando ergui meus olhos para ele, Martrabi disse: sentimos que você precisava de um lugar onde pudesse vir de vez em quando, em sua quietude, para se manter sintonizada com as energias de paz e renovação. Aqui, você poderá se libertar das fortes pressões causadas pelas situações desafiantes que está registrando. Isso contrabalançará as áreas sombrias que terá de enfrentar em Shadowland. Conforme eu me descontraía, acolhendo tranquilamente as ondas de cura de cores vibrantes e as energias restauradoras, senti uma profunda gratidão por esse adorável e inesperado presente. Quando me voltei para lhe agradecer, descobri que esses instrutores especiais tinham me deixado a sós para repousar. O trabalho que minha alma me instigava a fazer se tornou mais precioso e digno de esforço em minha vida, quando me dei conta de que era reconhecido com amor e atenção por esse radiante mestre do grupo de almas. Meu compromisso estava recebendo apoio e sendo renovado e fortalecido. Retornei dessa hora de quietude muito especial com maior confiança, clareza mental e disponibilidade para a tarefa que me aguardava. Capítulo 7. O desafio de aceitar a singularidade. Às vezes, eu conseguia entrar facilmente no Reino Azul, deixando meu corpo físico em repouso, enquanto conscientemente juntava-me ao grupo em qualquer coisa que estivesse fazendo no momento. Mas outras vezes, eu sentia uma real relutância em deixar o meu seguro mundo tridimensional, e lembrava-me de minha mãe, que jamais aceitaria arriscar sua vida num avião. Ela diria, fazendo trocadilho: acredita em terra firme? Quanto mais firme, menor o terror. Portanto, a miúde, eu preciso de tempo para me livrar de resistências ocultas, indo primeiro à Capela de Jacarandá. Abre parênteses. A Capela de Jacarandá é um espaço simbólico de um nível de consciência que surge pela primeira vez no livro da mesma autora, Nossa Ligação com as Energias Superiores. Fecha parênteses. Para me sintonizar com as energias superiores perante o seu pequeno e encantador altar. É uma experiência maravilhosa sentir a profunda paz no corpo etérico de minha alma enquanto me preparo para o que quer que o dia possa trazer. Certa manhã, depois de algum tempo na capela, senti-me alçada em meu corpo etérico numa coluna de energia. Algo semelhante a estar num elevador. Isso me levou a uma poderosa área de cura onde Martrabi estava reunido com o grupo. Enquanto eu me sentava tranquilamente para escutar, sentia que devia deixar a mente livre a fim de não restringir a participação de minha alma. Algum sistema extraordinário de comunicação parecia ocorrer. O grupo estava profundamente absorto em algum estudo ou solucionando uma situação desafiadora. Por quê? Perguntava a mim mesma. Teria eu sido trazida para esta área apenas para ser mantida longe das atividades? Logo a seguir, porém, fui levada suavemente para um período de paz e de energias de cura, retornando à consciência exatamente no momento em que a sessão estava se encerrando. Ver Martrabi
com o grupo me fez recordar de uma estranha experiência que me deixara intrigada anos atrás. Meu marido me levou a um encontro com um grupo de pessoas que se reunia periodicamente para discutir avançados assuntos metafísicos. Um pouco antes de entrarmos na sala, ele se virou para mim e disse: Sara, nesta noite haverá momentos em que você simplesmente não conseguirá prestar atenção nem ouvir certas coisas. Por favor, não deixe que isso a perturbe. Você ouvirá tudo o que estiver preparada para ouvir. Pois sim, pensei, não vou perder nada. Bem, para minha grande frustração, diversas vezes naquela noite descobri-me voltando à consciência bem na hora em que ocorria uma mudança de assunto. Então, ao se encerrar a sessão, Martrabe deu-me as boas-vindas e perguntei-lhe se ele teria tempo para responder a uma pergunta. Serenamente, concordou. Que energia é essa aqui, esta manhã, que parece tão diferente? Perguntei. É algo que jamais senti. Ele respondeu. Você não foi incluída nessa parte do trabalho antes, mas achamos que agora poderá tomar conhecimento da rede que interliga os que estão trabalhando em equipes de socorro por toda a Terra. Os desastres que afetam milhões de pessoas em muitos países e que requerem um enorme trabalho de salvamento são refletidos e sentidos em Shadowland. A um nível superior, existe uma interligação na qual nos sintonizamos com o plano superior, de uma maneira que você poderia chamar de telepática. Os desastres na Terra causam a escuridão nas áreas sombrias de Shadowland? Perguntei. Sua resposta ajudou-me a entender um pouco mais. Não é uma escuridão como a qual você conhece no mundo físico. Dentro do raio de luz azul, você poderá sentir a intenção e os sentimentos de muitos que estão perdidos e apavorados, vagando sem esperança por não saberem que a vida é eterna e que, portanto, continua. Eles foram derrotados na sua tentativa de escapar da vida e estão desconfiados, o que de certo modo é uma proteção lá, já que são tão vulneráveis. Mas existe verdadeiramente uma profunda interação entre os níveis inferiores de consciência na terceira dimensão terrena e as vibrações mais pesadas de Shadowland. Quando indaguei por que as vibrações eram tão baixas lá, Martrabe explicou. Trata-se, em parte, de um reflexo do mundo nesse momento, onde muitos não têm nenhum propósito sagrado na vida, a inspirá-los. Eles estão totalmente ignorantes de quem realmente são, sem a menor ideia dos recursos ocultos que têm dentro de si mesmos. Esses recursos esperam apenas que eles façam uso de seu livre arbítrio, pedindo ajuda e orientação interna com a mente e o coração abertos. Por causa do livre arbítrio, isso não pode lhes ser imposto a partir dos níveis superiores. É por isso que o mundo está num grande caos, presos nas armadilhas dos centros inferiores de consciência. Eles se entregaram ao vício do dinheiro, das sensações e da manipulação das pessoas. Enquanto eu pensava naqueles que estavam assim aprisionados, senti um peso lá dentro de mim e perguntei: as lembranças desses vícios são levadas para Shadowland com eles? Martrabe explicou. As magníficas energias vitais de um ser humano estão no corpo etérico e não nos elementos materiais que compõem a forma física. Por isso, a vida continua após o corpo material ser deixado, levando consigo essas mesmas memórias e impulsos até que alguma centelha de luz possa abrir caminho para que sejam redimidos. Suas almas podem ajudá-los? Perguntei. Exatamente da mesma maneira que elas podem fazê-lo enquanto estão em seu corpo físico, ele replicou. Tendo livre arbítrio, que usam para a satisfação de sua personalidade confusa, a ajuda raramente é procurada. No entanto, ela está pronta para se manifestar sempre que eles conseguem se lembrar quem são e que existe uma luz bem definida que os liga ao nível superior de sua consciência.
Essa centelha de luz nos conecta ao nível da alma, alertando-nos para solicitar ajuda. Esse é o elemento intuitivo que está sendo desenvolvido em toda a humanidade neste estágio de sua evolução. Eu me dei conta do quão maravilhosamente a intuição de minha alma interliga com outras almas. Tinha reunido tudo o que era necessário em perfeita sincronicidade. Tornou-se claro para mim que a confiança absoluta na intuição da minha alma era essencial. Nesse momento, surgiu-me na mente a lembrança da ocasião em que, conscientemente, senti a energia superior se manifestando para me livrar de uma situação crítica. Na minha primeira visita ao Brasil, alguns amigos me perguntaram se eu me disporia a ir a uma cidade distante para falar a 2 grupos. Quando levei essa proposta para estudo em minha hora de quietude, recebi um sim, muito claro. Portanto, concordei imaginando que seria um pequeno grupo íntimo. Quando cheguei a Belo Horizonte e entrei no recinto para encontrar o primeiro grupo, vi-me repentinamente enfrentando uma audiência de 300 pessoas. No momento de pânico, fechei os olhos e disse para o meu eu superior: "Olhe, você me meteu nisso. Você tem de fazê-lo." Uma onda de paz me envolveu conforme eu escutava uma voz confiante falar a partir do meu íntimo. Senti que minha alma estava se coligando com as almas das pessoas da plateia e trazia justamente o que elas precisavam ouvir. Essa experiência me levou à aceitação do Brasil como o meu lar. Interrompendo meus pensamentos, Martrabe, que tinha se calado por um momento, continuou: "O seu papel nisto é extraordinário por causa da mensagem que precisamos enviar para romper as barreiras da ignorância que existe acerca da continuidade da vida em diferentes níveis de consciência." Saí dessa experiência compreendendo a eficiência com que a intuição de minha alma estava guiando minha vida, interligando-se com outras almas afins, que estavam se ajudando mutuamente de tantas maneiras. Isso se confirmava através de constantes encontros aparentemente casuais com as pessoas certas, no instante certo, ou nas muitas vezes em que alguém me enviava o livro perfeito para uma necessidade específica do momento em que o recebia. Senti uma abundância de amor, alegria e segurança interna enquanto começava meu dia. Certa manhã, cheguei ao Reino Azul para encontrar o grupo reunido sob uma brilhante luz, partilhando ideias de como atingir e despertar alguns dos jovens mais refratários que estavam prejudicando a si mesmos e a outros em Shadowland. Um imenso amor e compreensão eram necessários para ajudar esses jovens a reconhecer o anseio e a busca pelo significado da vida que estava profundamente oculto dentro deles. Vimos que eles estavam existindo no mesmo nível de frustração que tinham experimentado em sua existência terrena, em seus corpos físicos. As palavras, "no mesmo estado em que se morre, a gente se encontra do outro lado", colocaram-me face a face com a necessidade de alertar os jovens contra os perigos ocultos aos quais estão espantosamente expostos nesta hora em nosso planeta. Muitos estavam jogando fora o seu poder pessoal, tornando-se escravos de drogas, sensações, sexo e atitudes negativas, e se transformando em zumbis ao abrirem brechas para serem facilmente manipulados. Um dia antes, eu havia lido uma reportagem sobre um garoto que fora de bicicleta a uma reunião de escoteiros e que desaparecera. Quando o encontraram, ele tinha sido molestado sexualmente, torturado e deixado à morte. Ele morreu algumas horas mais tarde num hospital. O irracional assassino, com uma ficha policial de atrocidades cometidas, era um condenado que estava em liberdade condicional. Com horror, eu compreendi que o que estava sendo revelado a mim era inquestionavelmente verdade.
Certas pessoas que se acham vulneráveis perdem todo o senso de valores quando começam a ser possuídas por entidades escuras que, através delas, cometem os crimes mais hediondos. Aura, que estava ao meu lado, disse: a juventude está perdendo uma magnífica aventura pronta para ser vivida através de sua consciência, oriunda de uma parte mais elevada de seu ser, com poderes internos tão importantes quanto foi a descoberta e o uso da eletricidade para o avanço da tecnologia na Terra. Por milhares de anos, a eletricidade existiu dentro das pessoas e ao seu redor, mas somente no último século e meio é que o seu uso tem sido revelado. Vi então que, exatamente da mesma forma, a nossa energia elétrica interna espera que a descubramos e aprendamos a usá-la, enquanto grandes mudanças se apresentam e nós iniciamos um novo milênio. Quando éramos crianças, falei, muito antes da era do plástico, gostávamos de fazer o seguinte experimento que nos deixava bastante intrigados. Passávamos um pente de metal nos cabelos e depois, ao encostá-lo no pulso, sentíamos um pequeno choque e víamos um lampejo de luz parecido com um minúsculo relâmpago no céu. Nós tínhamos descoberto a eletricidade em nosso corpo. Pensei nos milhões de pessoas que permanecem vivas e alertas às energias superiores dentro de seu ser maior, sabendo que criarão um novo mundo, revelando oportunidades jamais sonhadas. Elas podem ajudar outras a despertar de seu sono entorpecido, para flexionar seus músculos mentais e permitir que o poder oculto dentro de si seja libertado. Vi que alguns são como pessoas num quarto escuro tentando empurrar a escuridão com sua mente e suas mãos. Eles estão apalpando seu caminho sem conhecer o próprio poder. A luz do sol que dispersaria a escuridão da negatividade e do medo. É que a luz e o calor internos do amor revelam a magia da visão nítida, dos grandes mistérios e das leis naturais da vida. Repentinamente, fui acordada do meu devaneio pela entrada de Martreby. Ele se dirigiu diretamente a mim e perguntou: sabe por que o trabalho em Shadowland é tão vital e importante? Surpresa, respondi: é para ajudar esses jovens que estão encerrados naquele lugar terrível, pelo resto de suas vidas terrenas. É para protegê-los, não é? Sua resposta me chocou enquanto ele explicava. Existe uma razão maior e muito mais aterradora, e é por isso que tantos jovens na Terra estão se tornando vítimas do poder das drogas, da sensação e do crime. Exércitos de gente jovem estão sendo treinados em Shadowland para procurar e possuir os corpos de adolescentes vulneráveis na Terra, através de drogas, álcool ou de alguma experiência traumática, e empurrá-los para o vício e o crime para, por último, tentarem o suicídio e assim aumentar o número de escravos em Shadowland. Nossa preocupação é acabar com esse tráfico de escravos, prevenindo os jovens na Terra sobre esse trágico perigo. Nosso principal desafio é ajudá-los a descobrir o seu grande potencial. Voltei dessa experiência desejando ter a capacidade de escrever um livro ou uma peça teatral com suficiente impacto que realmente ajudasse os adolescentes a terem, pelo menos, uma oportunidade e escolhas justas. Muito obrigado, meus irmãos e irmãs. Até a próxima leitura. O próximo capítulo será o 8. Minha primeira visita a Shadowland. Até mais. Muita luz e amor a todos. Não esqueçam de curtir se assim gostaram e compartilhem com quem amam. Abraço de luz.